Olá, pessoal do Type Weekend, todo mundo que está acompanhando esse evento. Meu nome é Mariana, eu sou uma calígrafa que programa e nessa apresentação eu vou mostrar alguns dos meus experimentos no que eu chamo de caligrafia híbrida, que é uma caligrafia que é metade gestos humanos e metade algoritmos. E só para contextualizar sobre as minhas ferramentas, eu uso uma tablet bambu com a caneta e eu programo no framework chamado Processing. Ele é um framework muito legal, ele serve para aproximar artistas e demais pessoas que trabalham com imagens. Ele aproxima o artista da programação. E disso saem coisas muito legais. E se formam comunidades maravilhosas. E eu recomendo a todo mundo que procure saber sobre processing. E sem mais delongas, eu vou começar a mostrar o meu trabalho com programação. Deixa eu só fechar essa janela aqui do meu rosto. Pronto. O primeiro trabalho que eu vou mostrar é o que eu chamo de escrita carimbo. E o nome é bem descritivo, porque ele funciona como um carimbo. O que ele faz é, ele pega as posições da minha caneta e usa elas para desenhar esse círculo enquanto a minha caneta estiver pressionando a mesa. Então, o que a gente tem aqui é uma sucessão de círculos, uns desenhados sobre os outros, formando esse traço contínuo e que também tem esse degradê. E esse degradê não é por acaso, ele também está relacionado com a minha caneta, com o meu cursor, porque a gente vê que enquanto ele muda de posição, a cor também muda. E isso quer dizer que ambos estão ligados, tanto a posição do meu mouse quanto o preenchimento de cor de cada um desses círculos aqui. Todo esse traço é constituído por círculos que nem esse daqui. E isso quer dizer, na verdade, que o valor de posição que o computador registra da minha caneta, ele também serve como valor de preenchimento para cada uma dessas formas. E isso já é um indício muito potente do tanto de interatividade que a gente consegue obter entre o meu gesto e o computador. E tudo isso é muito legal, muito bacana, mas esse programa é muito simples e qualquer um que estiver iniciando no Processing vai conseguir entender ele rapidamente. E, portanto, ele tem um comportamento um pouco previsível demais. E isso me entediou rápido e por isso eu passei a procurar pensar outras formas de produzir canetas, enfim, penas dentro desse ambiente. E com isso eu parti para a minha próxima empreitada, que eu chamo de Effacer. Esse nome é poético, não tem nada a ver com o código. E aqui, de início, eu queria simular uma pena de ponta quadrada comum, como a gente vê na caligrafia tradicional. E eu escrevi esse código de uma tacada só, de um modo bem impulsivo, sem parar para analisar logicamente cada passo do meu raciocínio. E aí, portanto, o resultado foi esse daqui. Dá para ver, né, que ele não tem muito a ver com uma pena de ponta reta e quadrada tradicional. Na verdade, ele tem uns comportamentos que eu não estava esperando.
o que a gente pode chamar de erros, só que nesse caso, e como é o caso de muitas imagens e criações na programação criativa, esses erros que a gente comete são super bem-vindos, porque muitas vezes eles nos dão ideias de imagens e traços e tudo mais que são bem mais interessantes do que as ideias que a gente tinha de início, do que a gente tinha planejado. Então fica essa sensação gostosa de que os nossos erros podem ser mais interessantes do que os nossos acertos. E isso é uma terapia muito gostosa de fazer com programação. É muito bom e é meio terapêutico também saber que às vezes os nossos erros podem nos ajudar na criação mais do que os nossos acertos. E tem um outro comportamento super interessante desse programa, é que ele reage super sensivelmente aos meus gestos. Ou seja, se eu gesticulo mais rápido, o traço ele se quebra em milhares de polígonos, de quadriláteros. E se eu escrevo mais devagar, ele adquire essa aparência um pouco mais parecida com um traço de uma pena de ponta reta. E essa transparência eu adotei depois que eu vi que eu tinha cometido esse erro super feliz. E é justamente para explorar essa sobreposição de camadas e fazer, às vezes, a escrita se perder no meio de camadas. E aí eu fico escrevendo por horas e horas, uma camada sobre a outra. E tudo certo. Aqui é o meu gesto, no fim, que acaba controlando a imagem final do traço. Mas no meu próximo programa, é o traço em si que se move. E o nome de Revolving Brush é um pouco mais descritivo, porque o traço se comporta dessa forma. Dá para ver que são uma multidão de pontos que vão revolvendo ao redor da ponta da minha caneta, que aqui é representada pelo cursor. E apesar de ser um tanto peculiar esse pincel, no fundo ele tem um funcionamento bem parecido com o carimbo que eu mostrei lá no começo. A gente pode pensar o círculo como se fosse uma sucessão de pontos que vão rotacionando ao redor de um ponto central, e ele sempre mantém a mesma distância desse ponto central enquanto rotaciona todos os pontos. E isso seria o círculo que está lá presente no primeiro programa. E aqui também tem esses pontos obedecem um princípio similar, só muda uma coisa, é que os raios que esses pontos mantêm de distância do ponto central, eles estão mudando a toda hora. A cada iteração, esse raio se modifica. Então, portanto, os pontos se modificam. E vai formando esse padrão ao redor do meu cursor. Se a gente vai movendo o cursor, não dá para perceber esse carimbo, mas dá para perceber que tem um certo caos orgânico preenchendo esse pincel. E só uma curiosidade para quem quiser pesquisar depois,
A função que determina o valor desses raios aqui, ela se chama noise. Ela é muito famosa e muito importante na programação gráfica no geral. E é ela o responsável por essa aparência orgânica que remete a um vórtice de areia, a ciclones, enfim, se quem quiser viajar nessa leitura, é ela que é responsável por essa variação dos raios dos pontos. E calígrafos e tipógrafos em geral podem ser bem perfeccionistas e bem apegados a uma ideia de perfeição da letra, do ductus, do sistema de typeface. E é muito legal a gente, aqui na programação criativa, a gente abandonar essa ideia de perfeição e tentar compor com esses caos que são programados pela gente ou por outros programadores. E é isso, saindo agora um pouco desses grãos e dessa geometria específica, o meu próximo trabalho consiste em cor e luz. Ele começa assim. E vai até aqui. E de início, o que a gente consegue ver é que tem só algumas formas super leves e transparentes. E elas não têm um preenchimento total, e isso é de caso pensado também. Aqui também está em funcionamento o mesmo princípio de carimbo, de formas se desenhando sucessivamente. Só que aqui as formas, elas acabam somando as suas camadas para produzir luz. O que é um aspecto que, pelo menos eu, esqueço bastante quando eu estou trabalhando no computador. A gente meio que naturaliza que o computador é um meio luminoso. Ele produz luz. E a gente pode explorar essa produção de luz na construção dos nossos traços, que podem virar caligrafia. Então, vocês podem ver que quanto mais eu me detenho numa área particular da letra, mais luz, ou seja, mais cor branca, aparece aqui no miolo dela. E aí eu consigo controlar quais áreas vão ficar mais transparentes e quais áreas vão ter a cor mais vibrante, vão ter uma luz mais branca, vão produzir mais luz. E eu acho particularmente bonito essa ideia de que com o nosso traço a gente pode produzir luz. E a luminosidade também é uma ferramenta muito importante para o meu último código que eu vou mostrar aqui, em funcionamento. E ele se chama Organic Calligraphy. Esse nome é uma viagem, não tem nada a ver com o funcionamento interno do código, mas a gente dá nomes bonitos porque a gente é artista. Então, começando com esse programa, a gente começa fazendo um traço. Pode ser uma letra, pode ser um flourish. Eu sou muito chegada, muito aficionada por swashes e flourishes. E tá aqui a nossa caligrafia. Pra gente, essa é a nossa razão de ser. São as imagens que a gente continua produzindo porque a gente é meio obsessivo. Mas pro computador, é só uma lista de pixels. E pro processing, é só uma lista de pixels. E aqui, nessa nossa imagem particular, a gente vê que tem dois estados muito discrepantes, muito demarcados. O primeiro é o pixel que está completamente apagado, ele não emite nenhuma luz, que é o fundo preto. E o segundo caso é o do pixel que emite toda a luz que tem,
que são os pixels que formam o nosso traçado aqui dessa caligrafia. E eu uso essa questão da luminosidade para produzir isso que pode aparecer a qualquer momento, porque esse programa é um pouquinho pesado. Enquanto isso, eu vou falar do conceito por trás desse programa. Eu gosto muito de uma frase do Paul Klee, que ele diz que uma linha é um ponto que saiu para passear. E eu percebi que esse conceito de passeio também é o que descreve a minha prática caligráfica. Eu gosto de experimentar e produzir caligrafias que são mais passeios da minha mão do que um conjunto de regras e estilos que recomendam determinados caminhos da pena para produzir determinados alfabetos e determinadas escritas que podem ou não podem ser consideradas bonitas, enfim. Eu não me atenho tanto a essa parte da caligrafia, eu me atenho mais a essa exploração do traço em si e do passeio da minha mão. E essa questão do passeio também tem uma grande presença na programação criativa, porque tem um conceito muito famoso que se chama caminhantes errantes ou random walkers, e é muito utilizado na programação criativa justamente para produzir pequenos seres que vão ocupar a tela e que vão ocupar a tela de modo inesperado, de modo que não é previsto. Por isso que eles têm o nome da aleatoriedade dentro do seu nome. E é muito interessante pensar que aqui na nossa imagem tem vários caminhantes ocupando a tela. Cada traçado branco, cada linha branca e também cada linha cinza é o trajeto que um caminhante percorreu. E esse trajeto também não é previsto por mim, não é previsto nem por nenhuma lei específica e é completamente inesperado. Se eu botar para esse programa para rodar mais uma vez, ele vai produzir outra imagem completamente diferente, pode partir da mesma caligrafia, que o resultado vai ser completamente diferente. E é legal de ver que a minha caligrafia aqui é só o ponto de partida para os caminhantes saírem e ocuparem a tela do jeito que eles quiserem. Aqui tem na base de uns 30 mil caminhantes, porque dá para ver que tem muita linha. Então é como se fosse uma multidão de caminhantes partindo da minha caligrafia e ocupando a tela. Ou, parafraseando o Paul Klee, é como se fosse uma multidão de pontos saindo da minha caligrafia para passear. E eu acho muito bonito, às vezes, ceder o controle e permitir que outras coisas também passeiem pela tela. E esse é o conceito do meu último código que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar o meu rosto. E essa foi a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham passado a pensar um pouquinho mais diferente sobre caligrafias e programação. E possam ver que, às vezes, se a gente se mantiver com a atenção fixa só no aspecto mais fundamental da caligrafia, que é o traço, a gente pode produzir imagens e outras escritas muito mais interessantes do que as que a gente tem atualmente. E é isso, eu espero que vocês saiam para programar logo e que passem a produzir erros interessantes. E é isso, um beijo, um bom evento para vocês.